A disciplina do artista vai muito além da escrita e da leitura. É uma observância dos movimentos interiores. Mas que esses movimentos são formados através do relaxamento. Além dos próprios problemas emocionais e da mania em cultivá-los, encontra uma similaridade no desejo daqueles que forçosamente procuram se capacitar de alguma forma. A disciplina do artista, ou o seu ritual diário de adquirir cada vez mais cultura, ela anda de mãos dadas com um fantasma. E esse fantasma adquire a sua presença, se é que pode assim falar, através de hábitos que não são intencionais. Como assim? Mais perigoso ou de maior importância são aqueles costumes que induzem em nós a confiabilidade de que o que estamos fazendo é a recompensa do nosso esforço contínuo. É aquele permitido esquecimento de si mesmo, da qual busca aliviar as cargas mentais. Na descontração, ocorre uma invasão silenciosa de desejos. Desejos são fabricados no relaxamento. E como se dá esse relaxamento? Tanto para o homem de cultura que busca pela disciplina interior, a ordenação exterior e produzir algo que tenha a atemporalidade, que tenha a sua completude, que tenha o resultado que atravessa os séculos. Esta busca, ela se mostra falsa quando a intenção é esse puro movimento exterior que busca concluir essa iniciativa sincera. Só que, como nós seres humanos, dotados de uma complexidade que ainda ou jamais será catalogável, queremos coisas diferentes. E essas coisas diferentes ficam visíveis, palpáveis, quando nos deparamos com a variação do humor no nosso dia. Não só a variação do humor no nosso dia, mas a disposição em fazer aquilo que tanto queremos, o que idealizamos, ou que atribuímos por nós mesmos. Para um artista, um romancista, um escritor, um homem de gênio, ele que aprendeu a se observar, e na invasão, se é que pode ser assim chamar, na manifestação, na sugestão do entendimento, ele não se satisfaz com o contentamento daquela aparência definida. A aparência se definiu conforme o gosto interior dele. A forma se encaixou na outra. E houve a agradabilidade. Estou satisfeito com o que entendi, porque já estava relacionado com um ponto estável meu. Esse ponto, essa base mental de que a correspondência das coisas, por mais distantes que vão, elas dão um retorno e voltam a mim mesmo parecidas com o que eu elegi. Só que, como a falsidade do entendimento
nesse retorno gigantesco entre você querer entender algo e efetivamente compreender o que você disparou, há camadas infinitas ou camadas espessas que estão envelopadas na sua suposição. Elas vão se comparando com outros espelhos. Elas botam uma roupa, veem como ficam vestidas e voltam para você para dizer como tá, e é o que você já esperava. Ela só deu a impressão de que foi muito distante, mas não foi. Como um bumerangue. Quando essas ideias retornam, é aí que começa o momento da prova, da disciplina do escritor, do que ele realmente quer. É no momento de descontração. Depois de concluir as tarefas do seu dia, a coisa imediata que você faz pode ser correspondente ou não à sua busca. Como, por exemplo, o ato de assistir um filme, ouvir uma música. Muitas vezes podemos cair naquela inocência primitiva e falsa do gosto, de que eu vou para um extremo do gosto que procuro centralizar na minha personalidade como um alívio da escolha que eu fiz, o que gera incongruência. Possuo uma rotina que busca adquirir cultura, de melhorar, de ter uma clareza dos pensamentos, mas no momento do relaxamento em que procuro esquecer de mim mesmo, o movimento buscado é o esquecimento do próprio esforço que eu tenho para me melhorar. Ou seja, eu vou para o extremo oposto, que é a contradição, e escuto uma espécie de música que mal serve para juntar um pensamento no outro. Ou um filme tão banal que só falta rir de quem está assistindo por revelar a sua tolice em dispor de tempo para assistir aquilo. Só que é aí onde está o segredo. Quando a personalidade ainda não está fechada, concluída, claro que isso leva anos, décadas, mas se assistindo a si mesmo, tanto no seu gosto quanto no desconforto, você procura harmonizar, deixar uma fluidez da sua vontade, inclusive nos momentos de relaxamento em que você não precise fazer força. E que, claro, isso se revela que você está nos momentos iniciais, você não vai conseguir cultivar um hábito inteiramente novo, uma disposição do espírito que você não tinha, como se já houvesse, modificando todas as áreas da sua vida. Então, muitas vezes você tem um bom hábito de leitura, mas você não escuta uma música que presta, só escuta porcaria. E como as músicas, elas têm a capacidade de criar um movimento interior de dispersão, nos momentos indiferentes elas retornam com a melodia, a letra, lhe induzindo ao comportamento da própria música, que são os afetos, pode parecer, de certa forma, algo inocente. Ou um filme que você assista, por mais banal, qualquer hábito que você tenha que seja desconexo do seu propósito, que pode parecer um alívio, um momento de esquecimento para você ter mais gosto por fazer aquilo que tem que fazer, porque gera um esforço. Ora, isso mostra, de certa forma, uma falsidade. Você está mentindo para você mesmo. Porque se eu tenho na cultura um esforço desconfortável, não tenho prazer, eu não me identifico com aquilo naturalmente, a ponto de buscá-lo o dia todo, querendo buscar o extremo oposto para me aliviar da escolha que eu fiz, o que há é uma falta de confessar. Você não sentou consigo mesmo e fez uma confissão do que é que você quer de verdade. Mas de que, apesar dessa grande diferença entre o que você cultiva no seu dia, o que você ama ou procura amar, e aquilo que você, mesmo amando,
nos seus momentos de descontração, se afasta para retomar a energia para continuar amando. Isso me lembra um soneto de Luís de Camões que diz assim: transforma-se o amador na coisa amada por virtude de muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois comigo tal alma está aliada, né? Que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar. E aí ele conclui: mas esta linda e pura semi-ideia, que como um acidente em seu sujeito, assim na alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e este vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria-prima busca forma. Então você tem, apesar do momento de descontração, a busca desse mesmo amor. A alma procura se conformar com a amada integralmente. Só que há uma brecha do sentimento que procura descarregar o esforço usado para adquirir o que você ama verdadeiramente, ou acha que ama. Mas claro que, para que você tenha a lucidez desse exame, você precisa entender de que maneira a disposição do sacrifício para adquirir a verdadeira inteligência, ou o pleno desenvolvimento do espírito. E fica demonstrável isso se no seu dia os momentos de silêncio para você são auspiciosos. Tudo que você mais quer, mais deseja, é fugir dele. Você pega alguma coisa, um silêncio, e já fica ansioso para revelar. Você não vai até o silêncio com uma ansiedade de frequentação, por necessariamente querer habitar lá. Mas o silêncio para você é um ponto de distração, porque você não quer encarar você mesmo durante muito tempo. É muitas vezes entediante. E o que fica como declaração desse estado de silêncio, que é um movimento perpétuo, você está no movimento e você o para e silencia para fazer essa investigação, resume muito bem o soneto de Shakespeare, que declara da seguinte forma: exausto da jornada, corro à cama, a dar aos membros uma paz tão cara, mas na cabeça outra viagem chama, trabalha a mente quando o corpo para. Esse convite ao inóspito lugar do pensamento que está lá defrontando diante de si o vazio, é a condição correspondente à disciplina, da qual você, ao sentir os momentos de tédio e de silêncio, procura se afastar, cultivando um hábito oposto do hábito de adquirir ou da aquisição de cultura. Você quer as duas coisas ao mesmo tempo, só que você não aceita o centro, que é o desconforto, a incerteza, a necessidade de revelar a si mesma, colocando as cartas na mesa, e se deparar com o que você realmente quer de verdade. A disciplina do artista ela não começa necessariamente pelo cultivo de hábitos, como ler durante um certo tempo no dia, ou escrever, mas primeiramente de se encarar quanto aos seus propósitos. Se é que você ainda conseguiu fazer isso, você teve coragem de fazer isso. E negar esse lado é ocultar para si a responsabilidade do que você vai fazer. Se é que o que você vai fazer nessa alta cultura terá algum efeito ou não. E isto principalmente na questão profissional que envolve pessoas. E entro aqui na questão na questão da psicologia. A psicologia, ela sofre continuamente com a ausência de profissionais que
tendo investigado profundamente as próprias questões, a partir de uma confrontação do próprio pensamento, nunca rastrearam o próprio pensamento, induzem ou supõem que pela aquisição de teorias frias conseguirão nortear a dispersão dos sentimentos e sofrimentos alheios. É impossível. É impossível você conseguir curar uma outra alma ou ajudá-la nesse processo se você mesmo não tem a atitude diária de limpar as próprias feridas ou entendê-las como foram feitas. Essa capacidade, essa lucidez adquirida, que é no esforço diário da realidade sobre a tentativa de descrever a realidade. Existe a realidade tentada, a que tentam descrever, e existe a realidade por trás da descrição. E que, na verdade, a própria realidade contesta a descrição da realidade que tentam fazer. E você encontra um abismo no meio. E esse abismo, ele é reduzido quando, partindo dessa desorientação benéfica, você procura rastrear os pontos um a um. E claro que você vai se afastar da maioria das pessoas. A sua conversa não vai entretê-los, se não vier conforme a linguagem do meio a que pertence. Então, em primeiro passo, a disciplina do artista, o profissionalismo, vem dessa audácia, dessa disposição em rejeitar tudo tal como é dito, não por uma desobediência egóica, que você só quer ser o diferentão, mas de que você percebe por uma sinceridade da observação de que o que descrevem é extremamente distante de como as coisas acontecem. E isso só é observado na medida, como o soneto de Shakespeare, quando a mente trabalha, quando há um silêncio interior e exterior, e há uma aceitação na dúvida, na incerteza. E nessa abertura da dúvida, tal como ela se apresenta, os pontos contraditórios começam a se ligar, dando uma definição própria. Ninguém vai conseguir falar como você fala, ou tampouco entender com nitidez o resultado daquela contradição. As pessoas geralmente se desesperam quando as coisas não lhe vêm entregues, mapeadas. A esse desconforto, os artistas e escritores, em seus romances, tentam, de uma certa forma, preencher essa lacuna, mas que há escritores que sucumbiram nessa tentativa. Muitos dos escritores adoeceram por os sentimentos daquela realidade lhe preencherem de tal forma a ponto de se identificarem consigo mesmo. Foram tomados por aquele caso, tomados por aquela ambição de interação que se tornaram nelas. Alguns outros escritores conseguiram uma certa imunidade, apesar do dano que é inevitável, que é de, não distante da coisa, mas tendo a experiência, sentindo-a, conseguir afastar, sanar as feridas da experimentação daquela realidade, descrevê-la e dizer: a realidade tal como está sendo oferecida, o caminho da qual o espírito se desenvolve melhor é esse aqui. Esse aqui é o caminho da qual o declínio é incontestável. E tendo sentido o impacto dos dois lados, como todo escritor precisa fazer o longo caminho do abismo ao paraíso, ele precisa ter a visão aberta o tempo todo da aceitação contrária da própria realidade. É conseguir lidar com os afetos
sem um impacto que o devore. Trabalhar as próprias dores da contradição sem ser corroído por dentro, aceitando-as livremente com amor, porque essa é a natureza delas. Por hoje é só.